Fala, meu querido, tudo bacana? Eu espero que sim, tá? Amores, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? A origem das espécies, beleza? Então, a gente está tratando aqui de um grande arco chamado evolução. Tá? Então, a gente falou já da origem das espécies, né? E vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Então, a gente tem que entender nesse grande assunto, desde a origem da vida, as teorias de desenvolvimento e a formação de espécies, beleza? E alguns conceitos bem básicos sobre isso. Então, o conceito de evolução, o que é o processo pelo qual os seres vivos se diversificaram ao longo do tempo, dando origem às espécies atuais ou já extintas, sendo consequência da adaptação desses seres vivos ao ambiente. Então, isso aqui é a diversidade, né? Nós temos aqui felinos, são mamíferos, anfíbios, moluscas, tá? Plantae, fungos, marsupiais. Aqui, essa imagem interessante, vai falar já já mais sobre isso, né? Questão de diferença de homologia e analogia. Mas aqui dá para a gente perceber um pouco sobre isso. Por exemplo, aqui eu tenho membros anteriores de todos os mamíferos, né? Então aqui eu vou ter o braço de um ser humano, vou ter a pata de um cavalo, vou ter a asa de um morcego e vou ter a nadadeira de uma baleia. 4 mamíferos. Mamíferos terrestres, no caso aqui bípede, quadrúpede, mamífero voador, né, aéreo e mamífero aquático. Mas todos mamíferos, beleza? Você percebe que nós temos exatamente os mesmos ossos. A mesma quantidade de ossos, só que só vai mudar o tamanho. O nosso número é um pouco maior do que o número de um cavalo, por exemplo, e bem maior do que o de um morcego. Mas está aqui, ó, temos números em todos, né? No caso dos morcegos, por exemplo, as falanges são bem desenvolvidas, né? No nosso caso, nem tanto assim. Aqui, nos equinos, houve uma fusão deles, né? Aqui, na baleia, também existe aí alguns falanges, tá? Carpo, metacarpo, falanges. Então, tudo isso ainda existe, né? Isso é interessante você ver aqui essa semelhança anatômica, tá bom? Vamos já falar mais sobre isso, quando falamos lá sobre a homologia e analogia, tá bom? Outra coisa bem interessante que a gente vai falar, coisas que comprovam, que a gente usa para justificar, né, e falar mais sobre a teoria da evolução, tanto isso, né, essa semelhança anatômica, mas também a gente usa essa semelhança da evolução embrionária. Por exemplo, ao mesmo tempo, né, aqui embriões de peixes, salamandras, tartarugas, galinhas, coelhos e humanos muito semelhantes. Nós, por exemplo, no nosso período embrionário, nós desenvolvemos fendas branquiais, tá? Nós desenvolvemos cauda, tudo isso existe durante o nosso desenvolvimento embrionário. Isso é muito louco, tá? Algumas semelhanças gênicas, né? Entre nós e outras espécies, isso é bem interessante, né? Hoje, nós com chimpanzés temos aí até 99,4% com algumas espécies de chimpanzés. Vale lembrar que não é que nós viemos dos chimpanzés, tá? Pelo amor de Deus, ai, ai, ai. A evolução humana ela não é unilateral, ela é uma árvore, né? Então, porque em dado momento nós tivemos aí um antecessor, né? Uma espécie em comum que foi se desenvolvendo e se adaptando, passando por várias seleções até chegar a várias espécies diferentes que hoje temos, tá bom? O cara que começou a falar de taxonomia, Carlos Linneu. Linneu, um cara importantíssimo, tá? Começou a falar sobre taxonomia, começou a se, como posso dizer, a dar nome a muita coisa. Mas não somente isso, tá? Ele falava muito sobre a questão de fixismo, né? Ele não acreditava tanto na questão ali da evolução, né? O fixismo nós chamamos hoje, por exemplo, chamamos de fixismo o criacionismo, porque é uma teoria fixista, que nós fomos criados como somos, não tivemos alterações. Isso é o que diz o fixismo, certo? Isso aqui, outra coisa para comprovar, né? Aqui nós temos um trilobita, um crânio de algum antecessor ao Homo sapiens, tá? Aqui eu acho que é o Homo habilis, pelo formato do crânio me parece o Homo habilis, tá bom?
Isso daqui, legal pra caramba, cara. Isso daqui é o Archaeopteryx. O Archaeopteryx, esses dois aqui, ó. Aqui é Archaeopteryx, isso, também é Archaeopteryx, pela calma. Isso. Archaeopteryx foram as primeiras aves, tá? Ele foi a transição de dinossauro e aves. Muito interessante isso aí. Então, o que a gente vai focar hoje em duas coisas, tá? Então, eu quero falar hoje sobre a diferenciação de duas teorias importantíssimas, que é a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. São duas teorias sobre evolução. Eles acreditavam que o mundo passava por transformações, que as espécies transformavam, mas eles acreditavam de maneiras distintas. Tá? Não é que Lamarck estava totalmente errado, Lamarck tinha muita ideia boa. Só deu um vacilozinho aqui na lei do uso e do desuso. Tá? Mas foi muito importante para Darwin fazer também o estudo dele. Belezinha? Então, para o teu vestibular, tu tem que entender muito sobre esses dois. Então, o que Lamarck... O que tu precisa saber de Lamarck, irmão? Essas duas leis aqui. Tá? Lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Isso era o que Lamarck dizia. Então, o que era a evolução para Lamarck? Nós surgimos, né? E conforme a gente usasse algum membro, algum órgão, a gente desenvolvia muito isso. Então, por exemplo, que é mais ou menos, né? Mas, por exemplo, o clássico das girafas, né? Por que as girafas tinham pescoço longo? Porque elas foram esticando aos poucos, foram usando cada vez mais, e esse pescoço foi esticando cada vez mais. E ele dizia que essa característica ela passava, a característica que eu adquiria na minha vida, eu passava para os meus, para minha prole, né? O que não é bem assim. Então, fazendo para a gente, por exemplo, por exemplo, meu pai fosse bodybuilder, né? Na academia lá, pau, malhadão, e aí ele passasse isso para mim. Tipo, claramente que não é, então, porque eu não nasci malhadão, nem mesmo sou. Então, isso era o que Lamarck dizia, tá? A lei do uso e desuso, então, conforme eu uso ou não uso, órgãos, membros vão se evoluindo mais, crescendo mais ou não. E tudo aquilo que eu adquiri durante essa minha vida, eu passo para a minha prole. Que não é bem assim. A gente vai ver lá em genética, por exemplo, que o que eu passo para a minha prole são lá na célula somática. Então, por exemplo, se eu adquiro um câncer de pele, por exemplo, isso vai passar para os meus filhos? Não. Se eu adquirir já adulto, não, porque o câncer de pele se desenvolveu na minha pele, na minha célula da minha pele adulta. E a informação genética que eu passo para o meu filho é a informação genética que está no meu gameta. Okay? Se eu não tiver alteração, não tiver mutação na minha gametogênese, na formação dos meus gametas, eu não passo nada para os meus filhos, tá bom? Então, o que é Lamarck? Lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Tranquilo? Então, Lamarck, as mudanças ocorridas no meio trazem a necessidade de adaptação. Para isso, os indivíduos sofreriam modificações para poderem sobreviver às novas condições. Então, segundo Lamarck, existiam as mudanças ambientais, a necessidade de adaptação e a modificação do indivíduo. Então, o indivíduo ele se modificava porque queria. Ele pensava assim, pô, girafa, caraca, aquela fruta está mais alta, eu vou esticar o meu pescoço até chegar lá. Então, ele se mudava, ele se transformava porque queria. Sabemos que não é bem assim, tá? Vamos já falar sobre isso. Então, Lamarck dizia que o meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando a adaptação. Já Darwin não. Já Darwin ele dizia, com essa obra magnífica aqui, A Origem das Espécies, ele dizia que, na verdade, era uma seleção natural. Tá? Porque o que é necessário para se formar uma nova espécie? Preciso de algumas coisas. Uma das principais coisas se chama mutação. E eu digo muito que a mutação ela pode ser boa ou pode ser ruim. Suponhamos o seguinte, nós somos aqui um grupo de 10 pessoas, né, com machos e fêmeas, certo? E por um acaso, um macho e uma fêmea do nosso grupo sofrem a mutação de ficarem mais resistentes a calores extremos. E essa mutação, que torna ele mais resistente a calor extremo, deixa ele mais sensível a temperaturas muito negativas. Ok, essa mutação foi totalmente ao acaso. Ela vai ser boa ou ela vai ser ruim? Vai depender do ambiente. Então, se o ambiente estiver, por exemplo, a 30 graus Celsius, que é uma temperatura tranquila,
essa mutação não vai interferir em absolutamente nada. Mas se no ambiente que essa nossa população aqui hipotética de 10 pessoas vivem, baixar a temperatura para, sei lá, menos 10 graus, os outros vão conseguir sobreviver. Tá? Mas esses dois indivíduos que sofreram essa mutação totalmente ao acaso, eles vão morrer. Né? Porque ao ponto que essa mutação deixou eles super resistentes a temperaturas elevadíssimas, deixou eles mais frágeis para temperaturas negativas. Então, o ambiente, por um acaso, totalmente aleatório, ficou mais frio, e por essa mutação eles vão morrer. Mas, se em uma outra situação, o ambiente de maneira muito aleatória, totalmente ao acaso, como é a mutação, como é a evolução, tá? O ambiente aumentar muito a temperatura, ir lá para 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, os outros indivíduos vão morrer. E quem vai sobreviver? Esses dois, esse macho e essa fêmea, que tiveram essa mutação ao acaso. Então, a mutação, ou ela pode ser boa, ela pode ser ruim. O que é que vai definir se a mutação é boa ou ruim? Se ela vai interferir de alguma maneira? É o ambiente, tá? Então, o ambiente é que vai definir. E essa definição do ambiente, essa ação do ambiente sobre essa mutação, sobre essa deriva genética, desculpa, sobre essa variabilidade genética, né, porque deriva estabilidade. Sobre essa variabilidade genética é o que nós chamamos de seleção natural, que era o que Charles Darwin dizia. Então, segundo Lamarck, lei do uso e desuso, caracteres adquiridos. Conforme eu uso, eu desenvolvo e passo isso para o meu filho. Então, se eu malhar muito, eu vou ficar malhadão e meu filho vai nascer assim. Propício a ficar malhadão também. O que não é isso, tá? Vamos já ver o exemplo da girafinha. Já Darwin não, dizia que era seleção natural. Então, ser malhado ou não ia depender do meu ambiente, e o meu ambiente iria me selecionar. Como que começou isso, né? Darwin, já muito novinho, começou a estudar um pouco de medicina e começou a viajar em um navio chamado Beagles, e ele viajou por todo o mundo, então ele já tinha um dinheirinho legal, né? Família rica e tal. E aí ele chegou lá em Galápagos, cara. Lá, hoje ali na região do Equador, beleza? E observando os tendilhões. Tendilhões são aves. Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Galápagos fica nessa região aqui. Tudo isso aqui foi por onde o Beagles passou. Então, essas linhas vermelhinhas, tá? Aqui nós temos Galápagos, pertinho aqui do Equador, certo? Do litoral ali do Equador. Isso daqui são os tendilhões. Então, lá, o que acontece lá em Galápagos? Eu tenho várias ilhas, né? Várias ilhas. E aí, esses tendilhões aqui, que são a mesma espécie, mas eles têm bicos diferentes. Teoricamente, eles seriam as mesmas espécies, mas em cada ilha, o bicho tem um bico diferente, adaptado para a alimentação dele. Então, segundo Lamarck, o que seria isso? Como é que Lamarck explicaria isso? A avezinha de cada ilha foi desenvolvendo o seu bico para aquela semente e foi mudando o seu bico. Segundo Darwin, o que era? Então, por exemplo, esse bicho aqui, ó, é mais para semente. Esse daqui aqui é mais para pequenos animaizinhos. Esse daqui mais ali para flores, pequenos insetinhos, tá? Certo? Esse daqui é um bico mais geralzão. Então, mas suponhamos, esse bicho aqui, ó, só pode comer semente. Imagina que na primeira ilha, tá aqui a primeira ilha, vamos imaginar que tem 3 ilhas aqui. Nessa ilha, vamos chamar isso aqui de A, vamos chamar isso aqui de B. O A vai comer só semente, certo? O A só come semente. O B só vai comer formiga. Beleza? Aqui, nessa minha primeira ilhazinha aqui, ó, eu vou ter indivíduos A. Em todas eu vou ter indivíduos A e B. Na verdade é assim. Em todas eu vou ter indivíduos A e B. Inicialmente, certo? Mas, porém, entretanto, imagina que antes de formar as ilhas, né, vou voltar um pouco, isso era um conjunto de um continente só. Então, era um continente só, e aí houve ali um terremoto e se separou as ilhas. Beleza? E aí, aqui eu só vou ter sementes. Aqui eu vou ter sementes e vou ter formigas.
e aqui eu vou ter só formigas. Beleza? Então, eu tinha um continente só, houve um terremoto, separou, e cada ilhazinha ficou com um tipo de alimentação. Beleza? As aves que estão aqui, nessa ilha 1, ilha 2, ilha 3. Que ave vai sobreviver nessa ilha 1? A ave que come só formiga ou a ave que come só semente? A ave que come só semente. Então, naturalmente, nessa primeira ilha, esse indivíduo B aqui seria extinto. Ele sofreria o processo de seleção natural. Então, é isso. Eu tenho a minha característica e meu ambiente vai selecionar isso. Tá? O ambiente vai selecionar que indivíduo vai sobreviver ali. Na ilha 2, na ilha 3 aqui, ó, quem vai sobreviver? Quem sabe como formiga. Então, o indivíduo A seria extinto aqui na ilha 3. E já aqui na ilha... aqui é o S. Tá feio. Já na ilha 2, que eu tenho sementes e frutas, as duas espécies iriam sobreviver. Dá para entender isso? Então, eu tenho espécies diferentes, eu tenho quase a mesma espécie, né? Tem uma espécie e subespécie, vamos dizer assim, tá? Vai mudar e vai ser o tipo de bico. Então, o meio selecionou eles. Foi totalmente ao acaso. Então, era um continente, sofreu um terremoto, separou ilhas, e coincidentemente, cada ilha ficou com um tipo de alimentação. Isso é o meio selecionando o indivíduo que vai conseguir sobreviver. Dá para entender isso? Tá? Se você terminar aqui hoje entendendo a diferença de Lamarck e de Darwin e alguns conceitinhos que a gente vai falar, fica tranquilo. Então, é nóis. O darwinismo, esse aqui vai falar o que nós falamos, certo? A princípio da seleção, toda a população tem que ter progressão, papapá, ok? Né? Então, como é que é a evolução segundo Darwin? Tem uma variabilidade. Essa variabilidade ela pode ser por mutação, ela pode ser por crossing over, tá? Crossing over é um processo natural, beleza? Ela pode ser aqui, por exemplo, por imigração ou migração, tá? Imigração. Você que imigração, né? Migração ou imigração. Entrada ou saída de indivíduos, certo? Vou ter as mudanças ambientais e essas mudanças vão selecionar os indivíduos, beleza? A falha de Darwin aqui é porque ele não sabia explicar muito bem como que acontecia essa variabilidade. Porque, enfim, Darwin não entendia de genética, né? Darwin nem sabia o que era crossing over. Crossing over que acontece lá na mitose 2, né? Quando troca um pedacinho de cromossomo para ter variabilidade genética. Darwin nem sabia o que diabo era mutação. Só se for descobrir isso depois de Mendel, tá bom? Então, o principal exemplo do pescoço da girafa, né? Para diferenciar deixa eu ver aqui, pronto. Diferenciar o Lamarck do Darwin. Então, aqui, eu tenho um indivíduo, aqui nessa primeira imagem. Imagina que essas, aqui tá tudo igual, né? Mas imagina que esse grupão aqui, ó, segundo Lamarck, o que aconteceu aqui? Eu tinha os indivíduos, né? E aí a plantinha está mais alta e ele foi esticando o pescocinho, fala, eu quero como é que ela é mais alta. Ele quer, com essa intenção, e esse pescoço foi aumentando, isso passando de geração em geração até chegar ao indivíduo, né? Isso, ele usou demais a parte do corpo e passou isso, por esse caráter adquirido, passou para a geração, certo? Segundo Lamarck, segundo Darwin, o que aconteceu? Eu tinha indivíduos pescoços curtos e pescoços longos. O ambiente, houve uma variação do ambiente, que foi o quê? Tudo aquilo de vegetação a altura baixa acabou, então eu fiquei só com vegetação alta. Se eu fiquei só com vegetação alta, quem é que vai comer? Os indivíduos de pescoço longo, beleza? Então, eles vão sobreviver. A galera de pescoço curto vai para o zoo do Senhor. Show? O Wallace, ele teve estudou ele quase ao mesmo tempo de Darwin e trouxe algumas coisas, tá? Então ele melhorou um pouquinho a questão da seleção natural e tal. Mas não vamos falar sobre o Wallace aqui, tá? Aqui, como eu falei, já dos tendilhões, beleza? Darwinismo. Então, hoje, existe o que nós chamamos de teoria sintética ou neodarwinismo, também é chamado, tá bom?
Darwinismo. O que é isso? Está aqui, né? Ele se baseia, como eu disse, Darwin falava que o meio selecionava, ele não sabia como selecionava, né? Isso é por esses 4 processos: mutação, recombinação gênica, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo. É isso que dá a variabilidade genética para o meio selecionar. Então, eu tenho uma variabilidade genética totalmente ao acaso, tenho uma pressão ambiental que vai selecionar essa população. Então, os indivíduos mais bem selecionados irão prosperar, irão ali fazer a reprodução, beleza? São esses 4 processos: mutação, recombinação, mutação principalmente. Tem a variabilidade, a seleção natural aqui, o meio agindo, né? Então, ou fica muito quente, ou separa por uma ilha, ou fica muito frio, algo do tipo assim, tá? E aí eu vou ter uma adaptação, ou seja, eu vou ter um grupo beneficiado, beleza? E aí eu vou ter as evidências da evolução. Quais são as principais? Fósseis, tá? São restos ou vestígios de seres que viveram entre as épocas, que permitem estabelecer as ligações diferentes. E a anatomia comparada, principalmente com homologia e analogia. Você tem que saber diferenciar isso, tá bom? Como é que eu vou saber diferenciar homologia de analogia? A homologia é a mesma origem, porém função diferente. Então, a homologia, essa daqui, ó, deixa eu até botar aqui, se você fosse fazer um quadrinho, é o que eu recomendo. Então, você faz um quadrinho assim, ó, beleza? Então, vamos diferenciar aqui: homologia de analogia, quanto à origem e quanto à função. Na homologia, a origem ela é a mesma, então ela é igual. Porém, a função ela é diferente. Na analogia é o contrário. Eu tenho uma origem diferente e a função vai ser igual. Um exemplo de homologia, que nós vimos lá na pata, por exemplo, né? O nosso braço, a pata de um cavalo e aqui, por exemplo, ó, homologia. Aqui são todos mamíferos. Se são todos mamíferos, têm todos a mesma função, tem a mesma origem, desculpa, a mesma origem embrionária. Todos vieram do mesmo folheto germinativo. Lá no embriãozinho é tudo igual. Mas tem a mesma função? Não. Esse daqui, ó, serve para fazer várias coisas: abraçar, dar tapa na cara, sei lá. Aqui para correr, aqui para voar e aqui para nadar. Então, eu tenho a origem igual e a função diferente. Beleza? Já na analogia, a minha origem ela é diferente, porém a minha função ela é igual. Asa do inseto e asa da ave. Poderia também botar a asa aqui do morcego, né? Todos origens diferentes, porém todos com a mesma função, que é o quê? Voar. Tranquilo? Outra coisa que a gente tem que saber diferenciar: irradiação adaptativa de convergência adaptativa. O que é irradiação adaptativa? Eu costumo dizer o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui um grupo, certo? E esse grupo vai passar por uma pressão ambiental. Pressão ambiental. Quando se passa por uma pressão ambiental, esse grupo vai se divergir. Ele vai se espalhar, ele vai se irradiar. Por isso que irradiação adaptativa também é chamada de divergência evolutiva, tá bom? Ele vai irradiar. E o que é a convergência adaptativa? Estamos contrário. Eu tenho vários grupos diferentes, espécies diferentes. Vou ter a minha PA aqui, que é a minha pressão ambiental. Quando essa pressão ambiental, esses indivíduos vão ficar com as características parecidas. Por exemplo, aqui, ó, irradiação adaptativa. Eu tenho um mamíferozinho que originou, né? O primeiro mamíferozinho. E aí veio pressão ambiental, veio evolução, mutação, e ele irradiou. Então, tudo isso aqui é mamífero, mas todos muito diferentes. Baleia, castor, topeira, morcego, marmota, esquilo voador, preguiça, chimpanzé, lobo, o antílope, o urso, nós humanos, tá bom? Tudo isso daqui são mamíferos, mas muito diferentes, mas com o mesmo ancestral. Então, falou de ancestralidade, é irradiação adaptativa, tá bom? Já a convergência adaptativa, o que é? A convergência, eu tenho espécies diferentes aqui, ó, golfinho, mamífero, aqui, até aqui, né? Peixe, réptil e mamífero. Qual é a pressão ambiental aqui? A água.
E o que a pressão ambiental fez? Com que todos ficassem com o mesmo formato de corpo torpedo. Poderia botar também aqui o pinguim, né? O pinguim é uma ave, mas como ele vive no mar, essa pressão ambiental fez ele ficar com esse corpo estilo torpedo para nadar melhor. Beleza? Isso é convergência adaptativa. Lembra disso daqui, ó. Irradiação, uma espécie virando várias coisas. Convergência, várias espécies virando uma coisa só. Beleza? Estão se convertendo a uma coisa só. Outra prova de evolução, né? Outra que a gente chama aqui de evidências da evolução. Os órgãos vestigiais. Então, órgãos que em algumas espécies não significam nada, em outras, muito. Por exemplo, nós somos mamíferos e as vacas também. Animais herbívoros também são, certo? Nós temos um apêndice secal que não serve para absolutamente nada mesmo. Nada. Esse aqui é o nosso. Nada. Só para inflamar e dar muita dor, fazer cirurgia. Já em animais herbívoros, ele é bem desenvolvido, porque aqui vai ter bactérias que vão ajudar na digestão da celulose. Nós não conseguimos digerir celulose. Por isso, quando você come alface, milho, você caga ele inteiro. O milho sai inteirão lá. Porque nós não conseguimos digerir celulose. Já animais como coelho, animais como vacas, que são animais herbívoros, eles têm esse apêndice bem desenvolvido, porque aqui ficam bactérias que ajudam a digerir a celulose. Beleza? Coluna também. Aqui, ó, o coxinho, né? O órgão vestigial do rabo. Tanto que eu disse que durante o embrião, a gente fica, em dado momento, com uma espécie de rabinho lá, tá bom? Essa parte de especiação que já explicamos ali algumas semanas anteriores, então é isso que eu quero que você saiba hoje, né? Diferenciar Lamarck e Darwin, tá bom? E saber entender sobre esses evidências. Sobre fósseis, principalmente, tu tem que saber diferenciar homologia de analogia, tu tem que saber diferenciar irradiação adaptativa de convergência adaptativa. Belezinha? Então, é isso que a gente tem para falar. A gente está quase encerrando esse aspecto de evolução, tá? Já falamos lá das teorias de origem da vida, biogênese, abiogênese, falando lá da atmosfera primitiva, beleza? Estamos falando aqui sobre a evolução, né? Lamarck versus Darwin, homologia, analogia, radiação adaptativa, convergência adaptativa, e vamos falar também, já falamos inclusive um pouco, sobre especiação, sobre como se forma uma espécie. Então, isso tudo está dentro do arco de evolução, tá bom? Vou mandar algumas questõezinhas para vocês brincarem aí e verem como é que está o nível de vocês, tá? Para a gente ficar preparado para dominar muito bem esse assunto, que é um assunto muito, muito importante lá para o final do ano, quando formos fazer um vestibular, tá bom? Então é isso, beijinhos, tchau, tchau. Fiquem em casa e leve as mãos, meu querido. Um abraço.